Fala galera do sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Olha, a gente já está no quarto bimestre. Vamos para nossa aula 1, quarto bimestre. O ano está acabando, a gente já vai entrar de férias, mas a gente tem que fechar esse ano aí. Vamos falar sobre o cordel e a metalinguagem. Sobre o cordel, o que a gente tem que entender de mais importante? Que a literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira. Mais precisamente, é do interior nordestino, lá do sertão nordestino. Então, é um gênero literário, um gênero textual, perdão, característico da cultura popular brasileira. Isso aí é importante a gente frisar. A gente vai entender por que daqui a pouco, tá? É um gênero textual do estilo de texto lírico, por essa razão tem umas características especiais. Expressão de sentimento, escrito em versos e estrofes, e pode possuir rimas e métricas. Quais são as características que a gente tem que ter em mente quando a gente pensar no cordel? Origem na tradição oral. O que isso quer dizer? É um texto mais configurado na fala, tá? É um texto mais configurado na fala. Isso que representa pra gente. O tipo de linguagem. A linguagem empregada no cordel é uma linguagem informal, cheia de marcas da oralidade. E por ser representativa de uma tradição popular, uma cultura popular, isso quer dizer que vão ter expressões que é bem característico do povo do sertão nordestino. Então a variação linguística que a gente vai estar ali presente é uma variação marcada com as marcas da oralidade, com gírias, com alguns vícios de linguagem bem característicos do Nordeste brasileiro, tá? Por ser representativo do texto lírico, é escrito em versos e estrofes, aí tem uma particularidade. Cada estrofe é obrigada a ter 6 versos. Cada estrofe do cordel é obrigada a ter 6 versos. E isso tem que estar na nossa mente na hora da escrita, tá? Há rimas e métricas e costuma narrar histórias em versos. Narra a história do eu lírico contando um sentimento, expressando o sentimento dele. Entretanto, essa narração é feita em versos. Junto com essa característica do cordel, a gente tem que aprender sobre a metalinguagem. O que é a metalinguagem, galera? Metalinguagem é a linguagem explicando a própria linguagem. Exemplos, como assim? Quando a gente tem uma música explicando como se faz uma música, aí é o exemplo da metalinguagem. Quando a gente tem um cinema, um filme, falando como é que faz um filme, a gente tem um exemplo da metalinguagem. E quando a gente tem um poema explicando como é que se faz um poema, é outro exemplo da metalinguagem. Aí eu trouxe 2 exemplos, tá? Desencanto, tá? Que é um poema falando como se faça um poema. Ó, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto, fecho meu livro, se por agora, não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia roucas, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Aqui eu tenho um poema explicando como é que faz um poema, como é que o eu lírico se sente na hora de fazer um poema. Então eu tenho um exemplo da metalinguagem. Aí nós temos a pintura, na qual é o desenho de um pintor fazendo um quadro. Então aí eu tenho um outro exemplo de metalinguagem. Todas as vezes que uma linguagem explica como é que se faz uma linguagem, é a metalinguagem, ok? Então, faça os exercícios, chegamos ao fim da nossa aula e vamos juntos nesse quarto bimestre para a gente encerrar logo um ano e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.